Opa, feliz 2025. Vamos começar a primeira gravação do ano, e consequentemente o primeiro vídeo do ano, onde teremos como temática música instrumental. Eu vou falar cinco álbuns que para mim são essenciais para quem quiser se aprofundar mais no gênero. Seguindo o modelo dos vídeos anteriores, esses álbuns não estão em ordem qualitativa, apenas em ordem temporal, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Eu tentei escolher álbuns de gêneros diferentes, talvez alguns se assemelhem entre si, mas de modo geral eu acho que eu trouxe uma boa variedade. Então, vamos começar sem mais enrolação por Conception, de Miles Davis. É um álbum de jazz lançado em 1956 que reúne gravações de Miles Davis, Stan Getz, Lee Konitz, Jerry Mulligan e Zoot Sims. Os mais famosos, os três primeiros. Miles Davis é considerado um dos grandes artistas da história do jazz e do jazz fusion posteriormente. Foi um cara que desde sempre esteve nas colunas dos grandes nomes do gênero. Ele tinha feito já alguns LPs anteriormente. Esse álbum serve mais como uma compilação, na verdade, de um material que foi gravado entre 1949 e 1951, apesar do seu lançamento tardio. É, ele ainda soou bastante inventivo. Você tem faixas que trazem sensações mais melancólicas, ao mesmo tempo que um swing muito característico ao jazz de Miles Davis. Mas as participações dos outros artistas não são meramente protocolares. Stan Getz, ele se destacaria muito posteriormente, inclusive gravaria álbum com Tom Jobim aqui no Brasil, com João Gilberto, e se tornou, portanto, uma figura muito simpática nacionalmente. É, esse álbum ele é essencial não só para os fãs de música instrumental, mas para os fãs de jazz. É uma compilação de clássicos das quais eu destacaria a faixa título, Conception, Ogena e Yesterdays, que trazem cada uma delas sensações diferentes, mas que, se ouvidas na sequência do álbum, são bastante coesas. Próximo álbum é de 1973 e já traz uma mudança significativa em estilo, em gênero, quando comparado ao Conception, é o Tubular Bells, de Mike Oldfield, lançado pela Virgin. Ele surge num contexto em que o Mike Oldfield, artista de à época apenas 19 anos, estava enfrentando um momento conturbado na sua carreira após o fim do Saland, que era uma banda de folk que ele tinha com a sua irmã. Após esse momento, ele se sentiu meio perdido dentro da indústria musical e formou e atuou como músico de diversas bandas que rapidamente viriam sua dissolução. Ele resolve focar no seu material solo após ser demitido da Alex Harvey Band, a Sensational Alex Harvey Band, que era uma banda principalmente de glam rock, de hard rock, e que se incomodou com a inventividade do artista e consideraram que ele não servia justamente por ele querer tornar músicas simples, complexas. Sempre foi o estilo de composição do Mike Oldfield. Eu acho que isso engrandece muito o trabalho. Então, após esse momento, ele se sentiu livre para continuar explorando. Ele já tinha uma tendência a explorar sons e instrumentos musicais quando era um músico de estúdio, nos intervalos de gravações. Então, ele não só aprendia a tocar novos instrumentos, como aperfeiçoava sua técnica em outro. E a partir dessas jam sessions, né, dessas sessões de improvisação, saíram os protótipos do que seriam as duas faixas do Tubular Bells, são o Tubular Bells Parte um e o Tubular Bells Parte 2. Esse álbum, ele tem um estilo ousado e peculiar para a época, porque além de não contar com vocais, são apenas duas faixas muito longas. Ele é tocado inteiramente pelo Mike Oldfield, então você nem tinha a figura de uma banda, tinha toda aquela sonoridade concentrada numa só pessoa. Inicialmente ele teve dificuldades porque o Mike ele queria fazer o LP sem uma vocalização, e as gravadoras diziam que não, que ele precisaria fazer uma faixa vocal para gravar um single. Isso acabou frustrando ele e quase motivou uma mudança para a União Soviética. Entretanto, às vésperas da viagem, né, o Richard Branson, que era dono de um estúdio da Virgin, onde ele já havia trabalhado anteriormente como músico contratado, comentou que havia um interesse da gravadora nas demos que ele havia produzido e ele tinha interesse em ver como ele se sairia com melhores recursos. O Mike ele resolve gravar esse álbum no estúdio do cara e gosta do resultado final,
E a Virgin, que havia confiado nele, também se agradou. Inicialmente ele não teve boas vendagens, mas posteriormente, com a introdução da sua faixa de abertura no filme do Exorcista, ele recebeu muita atenção, se tornou um dos álbuns mais vendidos do Reino Unido naquele ano, apesar do seu estilo pouco ortodoxo, pouco popular. Diferente do álbum anterior, eu não consigo destacar faixas, porque são só duas, então ele é um álbum que ele funciona majoritariamente se você fizer uma audição integral, que eu recomendo, vale muito a pena. Você tem passagens muito interessantes de suspense, a melancolia, a alegria, você transita entre rock progressivo, música quase orquestral, hard rock, jazz. Então, é realmente uma grande pedida. Ele tem uma audição muito dinâmica, apesar de serem músicas longas, 45 minutos que passam muito rápido, e é um deleite para qualquer pessoa que se interesse por rock e por música instrumental. Dando sequência, temos Love is the Message, também de 1973, um álbum de jazz produzido e gravado pela Philadelphia International Records da banda MFSIB, ou seja, Mother, Father, Sister and Brother, que era uma banda formada por músicos de estúdio, mais de 30 músicos de estúdio que resolviam fazer improvisações em sessões de gravação, em intervalos, e isso acabou interessando a, a FIR, né? A FIR, ou FIR, a que acredito que seja FIR, Philadelphia International Records, que o chamou para gravar um álbum. O primeiro álbum que eles lançaram não foi esse, foi um auto-intitulado, que tinha canções vocalizadas, ele não era totalmente instrumental. E esse álbum ele teve um grande sucesso de vendas e críticas, o que empolgou a banda que resolveu fazer um álbum no mesmo ano, dessa vez focando exclusivamente no que os músicos eram bons e fazer passagens instrumentais. Então, desse esforço de gerar uma música que parecesse com a anterior e fosse ainda melhor, saiu Love is the Message, foi o álbum mais aclamado do grupo, sendo um sucesso imediato de crítica e venda, e o principal trabalho da Big Band mesmo nos anos anteriores. Eles continuariam lançando um material com certa regularidade, só que o mais bem sucedido foi esse. Tem várias das canções mais famosas do MFSIB estão nesse álbum, como My Own and Only Love, Love is the Message e o Soap, ou The Sound of Philadelphia, que tem uma vocalização, harmonia vocal das Three Degrees, que não faziam parte da banda. Então atuaram como convidadas e até hoje é a música mais famosa do grupo. E não só do grupo, mas acabou transcendendo, se tornando uma música bastante conhecida nos Estados Unidos e no mundo. Próximo álbum é o primeiro de território nacional, é o Do Romance ao Galope Nordestino, de 1974, da banda Quinteto Armorial. Eu descrevi como música folclórica do Nordeste. Algumas fontes trazem o rótulo de música medieval, que eu acho correto, e o de folk rock, eu acho incorreto. Eu acho que em nenhum momento o álbum foi dessa forma. Ele foi lançado pelo Discos Marcos Pereira, que era uma gravadora do Marcos Pereira, né, como o nome sugere, que era um cara que tinha muito interesse em música regional, então ele produziu algumas coleções de música do Norte, música do Nordeste, música folclórica do Sudeste, cantadores de viola e o próprio Quinteto Armorial, que foi uma ramificação do movimento armorial idealizado por Ariano Suassuna, que tinha como objetivo resgatar elementos eruditos e usá-los em consonância com elementos culturais do Nordeste, como a música. É, Eles começaram suas atividades em 1970 e contavam com Antônio José Madureira na viola caipira, Eugildo Vieira do Nascimento no pífano e na flauta, Antônio Nóbrega na rabeca e no violino, Edilson Eulalio no violão e Fernando Torres na percussão. Uma formação que gravou quase todos os álbuns do grupo, incluindo esse que foi feito em 1974. A maioria das músicas são do Antônio José Madureira, que era o violeiro, e ele imprime muito da identidade musical dele, juntando os elementos medievais que o Ariano Suassuna queria com a instrumental que era bastante presente nos cantadores nordestinos de viola. A gente pode ver, inclusive, isso acontecendo em faixas como Repente, Toada e Desafio, que são mais próximas desse aspecto da cantoria de improviso, mas eu não as destacaria como as principais do álbum. Eu gosto muito da Frenética Revoada, Ponto Acutilado e o Romance de Minervina. Essas duas últimas, que, inclusive, serviram como trilhas sonoras para palestras de Ariano Suassuna, para seus filmes. E tem um elemento épico que funciona muito bem, que se caracteriza muito bem para o som do grupo.
O último álbum é do The Other Side of War, Warms Your Heart, de 1974. É um álbum de soul e funk feito por artistas que posteriormente formariam a banda War. Essa imagem ela não é tão fidedigna porque você vê aqui caras como Lee Oscar, que não está nesse álbum. Na verdade, participaram dessa gravação apenas Bibi Dixon, Lonnie Jordan e Harold Brown. Esse, esse álbum, ele é um álbum duplo, saiu inicialmente como bootleg em 1974, mas posteriormente recebeu um lançamento oficial pela Soulful Records. Ele é basicamente um álbum de jams desses três artistas anteriormente citados, que eram figuras tarimbadas no cenário soul dos Estados Unidos, então eles tocavam para diversos artistas. Quando não estavam fazendo isso, acabavam mergulhando em jams. A sonoridade ela é bastante variada, então você tem tanto soul, como funk, como rock, como música latina, como música africana, música mais percussionista, música com piano bem forte. O Lonnie Jordan posteriormente mostraria essa característica no War. E dentre as 25 faixas, é difícil destacar uma específica, então eu acabei escolhendo algumas, sendo elas La Chanson, Spanish Love Call, Rosa Blue, Afro-Cuban, Opus, Glorioso, Superbar, mas eu também gosto de é, Love Memories, Sweet Caroline, Toujours, Toujours, que é uma música que tem essa intenção de parecer da nobreza, da aristocracia francesa e tal. Então, essa variedade ela faz com que eu considere esse álbum um dos melhores do War, inclusive apesar de não ser originalmente um trabalho da banda, e sim de alguns membros dela, algumas ramificações. Então é isso. Obrigado pela atenção de sempre. Voltaremos em breve. Esse vídeo ele sai hoje na quarta-feira. Eu tô gravando no mesmo dia. No sábado teremos vídeo novo. Obrigado. Valeu.